noite, meu nome é Anderson Furlan, estou apresentando para vocês o curso de Excel, principalmente voltado para a área de engenharia, para alunos e profissionais que atuam na área. E quero apresentar de uma forma bastante sucinta essa nossa primeira aula, com o objetivo de familiarizar o primeiro impacto. Quando a gente abre o aplicativo, o Excel é um aplicativo do pacote Office, para que a gente tenha uma familiaridade com seus recursos iniciais, conheçamos um pouquinho mais sobre essa belíssima e robusta ferramenta. Eu tenho muito prazer em trabalhar com Excel, porque realmente ele é um aplicativo que funciona e não tenho a menor sombra de dúvida de que vai facilitar muito o dia a dia de vocês, mas muito mesmo. Principalmente quando começarmos a nos familiarizarmos com alguns recursos adicionais que ele possui e que pouca gente conhece, apesar das vantagens do Excel. Uma das grandes vantagens do Excel seria a disponibilidade que o aplicativo possui. Ele está presente em todos os computadores, no Windows, pacote Office, em vários celulares. Pouca gente tem o interesse em conhecer melhor esse aplicativo. Quando abre para ele, vê aquele monte de uma tabela em branco, alguns recursos que as pessoas não têm familiaridade. E eu conheço muitos engenheiros, amigos meus, que preferem outros softwares, como o Fortran, o Lindo, entre outros que estão mais disponíveis em poucos escritórios de engenharia, porque são muito caros. E eu consigo provar para esses meus amigos que o Excel substitui todos eles, inclusive com cálculos muito elegantes, cálculos mais aprofundados, matrizes de equações, sistemas de equações, matrizes, inclusive com problemas de otimização, com recursos do Excel que eu vou ensinar para vocês como instalar no próprio Excel, além da facilidade que ele tem do acesso à própria web pelo VBA, que a gente também vai passar para vocês aqui no decorrer dos nossos encontros, tá? Então, como eu estava dizendo, as vantagens do Excel é a disponibilidade. Ele está presente em muitos softwares, muitos computadores, então é fácil eu conseguir qualquer máquina para fazer uma atualização de uma planilha, um envio de dados, gerar um gráfico, procurar um resultado, executar um cálculo, tá? A facilidade de uso dele, com cálculo, como eu disse, sofisticado, é muito fácil. As pessoas que têm uma facilidade com linguagem de programação também não vão encontrar nenhum problema com o que o Excel oferece para vocês, vai oferecer para vocês, tá? Ele permite variáveis nomeadas como tempo, energia, x, y, daí por diante. Tá? A biblioteca de funções dele é bastante vasta e ampla, mas eu quero focar principalmente naquelas que dão ênfase à engenharia. Tá? Portabilidade dele, como eu estava dizendo, devido à disponibilidade, é muito fácil também ser executado em qualquer lugar, né? A integração que ele possui com a internet pelo VBA também é um grande facilitador desse aplicativo, e a abrangência dele. Mas o que eu acho mais interessante de todas as características do Excel é a simplicidade do programa. É muito simples de lidar com ele, muito fácil, e eu tenho certeza que vocês não terão nenhum problema quando a gente começar a trabalhar devagarzinho, né? Coisa por coisa para vocês. Bom, vamos lá. Aqui eu já trouxe o Excel para vocês, né? Como vocês estão observando aí na página inicial. Toda vez que eu abrir o Excel, já tem alguns trabalhos nele. Ele vai me deixar aqui, ó, à esquerda, a recuperação de documentos, tá? Que se você perder eventualmente, né, o programa, o aplicativo tem esse recurso, tá? E, inclusive, a última atualização que você fez naquela máquina com aquela planilha, ele vai conseguir recuperar e deixar disponível se você achar que isso é interessante. Então, você pode tirar isso do Excel também. Tá? Então, vamos fechar aqui. Quando a gente abre o Excel, ele vai apresentar para a gente essa planilha toda, né? E eu quero mostrar passo a passo tudinho que ele traz. A maioria dos aplicativos, ele vem aqui embaixo com a planilha 1,
planilha 2 e planilha 3. O meu é uma versão mais moderna, então ele só dá um, mas aqui ele me permite, né, com esse ícone aqui, ele me permite trabalhar com N planilhas, várias planilhas, e eu posso vincular uma a outra para que fique minha planilha final, fique uma planilha super apresentável, que possa gerar gráfico, posso montar um layout nela mais elegante, visualmente falando, e mais eficiente. E para isso eu posso pegar cada uma dessas outras planilhas e vincular os dados na planilha principal. Então eu vou abrindo uma planilha para estudo, levantamento de dados, uma outra para um cálculo preliminar, uma terceira planilha para uma peneira desses cálculos todos, aquilo que eu quero filtrar realmente para a minha apresentação final, e daí por diante. Tá? Então ele tem essa grande vantagem de poder vincular dados de uma planilha a outra e eu fechar uma planilha final menor, mais compacta, mais apresentável, mais agradável visualmente falando. Então eu quero trazer aqui para vocês agora uma apresentação geral da planilha, tá? Eu quero mostrar para vocês direitinho uma planilha pronta já, e os principais recursos que essa planilha vai nos oferecer, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, só um instantinho, que eu vou puxar da outra tela que eu tenho aqui, uma apresentação bem explícita para vocês, bem interessante, que eu quero mostrar aqui direitinho. Aqui, essa página. Então aqui aparece para a gente o Excel quando a gente abre o programa. Ele pode te apresentar aquela recuperação de planilhas anteriores, se você solicitar isso dele, e se estiver na sua máquina. Tá? Caso contrário, aquilo é só um recurso adicional. Essa é a planilha do Excel, como vocês estão vendo agora. Aqui em cima, nessa linha superior, nós temos aqui a primeira linha, o menu, o principal menu, né? O menu principal do Excel. Tá? Arquivo, página inicial, inserir, nós vamos trabalhar muito essas coisas com vocês. Essa caixa grande que nós temos aqui, ó, essa caixa bem grande aqui com mais recursos, é chamada barra de ferramentas, tá? Aqui a caixa de fórmulas, é muito importante essa caixa de fórmulas, é o coração do Excel, tá? Saber inserir fórmulas para cada objetivo que nós temos. E quando a gente for trabalhar essas fórmulas, eu vou apresentar algumas planilhas já que eu tenho para vocês também. Nós vamos disponibilizar algumas coisas como um pacote adicional, tá? E também 7 fórmulas que eu costumo brincar assim que podem salvar a sua vida. E vocês vão ver que elas serão muito úteis no dia a dia de quem usa esse aplicativo, tá? Aqui é a caixa de nome. Essa caixa de nome, ela vai indicar para mim qual célula está selecionada para eu trabalhar no momento. Tá? Por exemplo, esse nome é F10, significa que eu estou na coluna, no cabeçalho da coluna F. Tá? Esse é o cabeçalho da coluna F e é o cabeçalho da linha 10. Então está selecionada a célula aqui, ó, F10. As células, cada planilha do Excel tem milhares de células. Cada uma delas tem milhares de células disponíveis. É impossível utilizar todas essas células, mas a gente vai ver no decorrer dos nossos encontros que existem planilhas que são realmente muito grandes e nós vamos conhecer elas também, como percorrer essas planilhas com as teclas de atalho. Nós vamos fazer um exercíciozinho daqui a pouco. Aqui no cantinho direito tem a barra de rolagem. Aqui a barrinha de zoom, que fica embaixo aqui, né? Talvez a minha imagem esteja sobrepondo, mas é bem fácil vocês perceberem, tá? Então essa aqui é a primeira apresentaçãozinha nossa do Excel, da planilha, né? Eu quero voltar agora aqui para a planilha que a gente estava. Então vamos lá, planilha original, essa que nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos aqui agora apresentar para vocês. Vou apresentar aqui para vocês que os recursos, né, de uma planilha. Então nós temos aqui a célula, as linhas, as colunas, como eu disse, e vamos supor que eu queira conhecer a minha planilha toda, tá? Então qual o tamanho da minha planilha? Para eu percorrer a planilha sem precisar utilizar o zoom, que é diminuir ela toda, que fica impossível de fazer uma visualização,
ou aumentar ela muito, caso a planilha seja pequena, e aí fica difícil, tem que ficar usando barra de rolagem e tudo mais. Eu sugiro que a gente deixe ela na apresentação original, que é 50%. Tá? Vamos selecionar aqui, ó, a célula A1, né, que é a caixa de nome aqui, A1, como vocês estão vendo. Tá? A célula A1. E agora é só pressionar o Ctrl e o cursor, o botãozinho do cursor para a direita, ela vai para a última, tá? A última coluna da primeira linha, tá? O nome dela é XFD1, no caso. Mantendo o Ctrl pressionado e colocando o cursor para baixo, eu chego na última planilha, no extremo direito e inferior da planilha, a última célula dessa planilha. Ctrl e o cursor para a esquerda, eu volto na última linha da primeira coluna. E para voltar para a célula 1, que é a primeira célula do aplicativo, é só pressionar Ctrl Home. Ele já vai voltar, né, para a primeira célula chamada A1, tá? Ele já volta para ela, tá bom? Então esse é um exercíciozinho muito simples de fazer, né? E é legal isso porque quando a gente pegar uma planilha maior, nós poderemos percorrer ela, ter uma visão geral da planilha, de tudo que ela está apresentando, alguns dados mais aprofundados, né, ao final de cada linha, ou logo abaixo, para poder ter uma ideia lá, e sem ficar perdendo muito tempo com barra de rolagem, com seta direcional para lá, para cá, até correr tudo, até voltar tudo. Então nós temos essas teclas, que a gente aqui chama de tecla de atalho, tá bom? Quando a gente chega aqui na célula, pode notar que ela se apresenta, o mouse, tá? Ela se apresenta de 3 formas para a gente, tá? Então eu quero mostrar isso para vocês também, para a gente ter uma visão disso. Então deixa eu só trazer novamente o PowerPoint que eu criei aqui para vocês. Deixa eu trocar a telinha de novo. Então esse aqui é o cursor chamado genérico, tá? Ele que seleciona a célula para mim. É uma cruzinha, né? Não preenchida, ela é transparente. Tá? Então ela que vai me selecionar cada célula que eu quiser usar do programa. Aqui é o cursor de alça, tá? Que eu chamo de alça de replicação. Na ajuda do Excel eles chamam de alça de preenchimento. E esses nomes, esses termos pouco interferem na nossa intimidade com o Excel. Eu já vou falar por que eu chamo de alça de replicação. E aqui o cursor de borda, que vai aparecer uma cruzinha, né, fininha, assim, que pode me ajudar a mesclar células, aumentar o tamanho delas, entre outros recursos. Então, vamos para o primeiro exercício? Convite para o primeiro exercício. Na célula A1, a primeira célula, eu gostaria que vocês preenchessem com o número 1. Tá? Na célula 1 com o número 1 e a célula A2 novamente com o número 1. Ok? Então está lá preenchido célula 1 e 2. Tá? Vamos clicar na primeira célula e arrastar para baixo. Vamos selecionar as 2 primeiras células. Tá? Agora aqui com a alça de replicação, nós vamos baixar até a linha número 10. Então o que aconteceu? Ele repetiu todo o resultado das primeiras 2 células. Ele entendeu que eu mantive aquele padrão 1, tá? O aplicativo entendeu isso e ele me preencheu automaticamente. Eu não preciso ficar inserindo dado por dado quando são dados semelhantes. Tá? E, então esse é o nosso primeiro exercíciozinho. O segundo, vamos pegar essa coluna toda e vamos levar até a coluna E. Tá? Então o que acontece? Ele preenche tudo igualzinho para a gente novamente. Olha que facinho que é isso, bem simplesinho, bem beabá. Mas a introdução é importante a gente pegar uns macetes do aplicativo. Tá? Clicando ESC, ele não vai fazer muita coisa nesse aplicativo, tá? Então não adianta querer desfazer alguma coisa com ESC. Tá bom? Então, agora um novo exercício. Vamos clicar aqui na célula 1 novamente, preencher com o número 1. A célula 2 com o número 2, tá? Então aqui essa primeira coluna, vamos supor que eu quero relacionar itens. São itens de um orçamento, o item 1, 2 até o item 10. Vamos selecionar as 2 células novamente e puxar até a linha 10. O que acontece? Ele sozinho preencheu os 10 itens, né? Os 10, de 1 a 10, na célula A1 até a célula A10. O interessante disso é que ele entendeu a razão que eu coloquei aqui como uma progressão aritmética.
Olha como fica simples entender isso. O item 1 eu tenho 2 unidades no estoque. O item 2 eu tenho 4 unidades no estoque. Exemplo, tá? Selecionando as 2 células e fazendo novamente, tá? Arrastando novamente, ele vai entender, ó, a razão de 2, a razão aqui é 2, tá? Ele entendeu como eu dei essa razão, ele puxou tudo para mim. Assim. E aí a gente quer fazer isso, aumentar isso, vamos supor aqui agora que a gente vai do 1, do 2 novamente, tá? Um terceiro item, quantidade de pedidos, daí por diante. A gente pode trazer, e agora a ideia é que vocês arrastem até onde eu não consigo mais ver aqui, até a coluna U, tá? Até a coluna U, tá? Ctrl Home, ele volta lá na primeira para mim, e agora eu quero percorrer essa planilha, tá bom? Então agora eu estou aqui na planilha 1, eu não sei até onde ela está indo aqui. Se eu ficar tirando o zoom, eu perco, né? Eu perco visibilidade, eu perco a definição do programa. Então colocando Ctrl à direita, ele vai agora na última célula preenchida, ou que compõe a minha tabela. Ctrl e o cursor para baixo vai na última célula que compõe essa tabela que nós preenchemos. Ctrl à esquerda, ele vai na última linha da tabela preenchida e Ctrl Home ele retorna lá pra gente, tá bom? É muito simplesinho, muito fácil isso. Então hoje nós conhecemos a apresentação do Excel, tá? Nós fizemos a apresentação do Excel como um todo, de uma forma bastante sucinta, aprendemos alguns recursos do aplicativo e espero vocês no nosso próximo encontro. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu me despeço de vocês. Até logo.